Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Vitor e hoje eu vim trazer a apresentação do nosso projeto de Práticas Extensionistas 5 e 7, ministrado aí pelo professor Charlie. O nosso projeto ele veio trazer a gestão de estoques na prática, né? A implementação em uma empresa de embalagens plásticas na cidade de Juiz de Fora. A introdução, né? Você ter uma gestão eficiente de estoques ela é essencial para o bom funcionamento de uma indústria, especialmente no setor de transformações de plástico. Quando você tem uma assertividade no seu estoque, isso proporciona um bom planejamento de materiais, um bom planejamento de produção e, consequentemente, um bom respiro para o financeiro, através do caixa, prazo de pagamento, prazo de recebimento. Na termoplástica embalagens foram identificados problemas nos setores de pigmento, falta de controle, organização e reposição adequada. E esses desafios eles impactam diretamente na produtividade e no fluxo operacional. E qual que foi o trabalho da nossa equipe? Para solucionar esse problema foi desenvolvido um estudo com aplicações das ferramentas curva ABC barra XYZ. É uma curva que você traz dois critérios, por exemplo, consumo, preço de movimentação. E aí eu faço um critério multiplicando os dois fatores. É muito essencial para você conseguir ter um giro ainda mais assertivo. Eu pego os produtos que mais têm consumo, os que mais têm movimentação de materiais, e aí eu faço um cruzamento, né? A definição de estoque mínimo, muito importante para você conseguir criar um padrão, ainda mais em empresas como a Termoplástica Embalagens, que você tem um grande nível de itens e materiais. Então é uma minuciosidade muito grande, né? Então você tem que ter um estoque mínimo para cada grupo de material. Com um estoque mínimo, você consegue planejar o seu ponto de pedido e o seu estoque máximo e programar alertas para toda vez que o estoque chegar em níveis que são adequados partir um pedido, ele é alertado aí para o setor de compras. E a implementação do Kanban, né? O Kanban é essencial para você evitar gargalos na sua linha produtiva. Então, à medida que o processo for avançando nos setores, vai tendo liberações. Se não tiver as liberações, o processo fica ocioso. E essa proposta ela visa otimizar o controle dos pigmentos, melhorar o abastecimento e reduzir desperdícios, com base na análise de dados de consumo e criticidade dos insumos. Como que foi feito aí a análise? Em Dalgemba, mapeamento do processo atual. Então, a gente fez um mapeamento de como deveria ser os processos na indústria. Então, inicia ali com a preparação para o recebimento dos pigmentos na área de descarga, a conferência e inspeção de materiais, o armazenamento no almoxarifado, a reposição para a sala de dosagem e pesagem, dosei e pesei, envio e preparo para o processo produtivo. Então aqui surge a ideia do Kanban. À medida que for avançando desde o recebimento até o preparo, ter sistemas de liberações. E quais foram os levantamentos do problema? Falta de padronização no controle de estoques, registro manual e sem critério, e tudo que é manual se perde hoje no século XXI. É impossível a gente não pensar em sistemas automatizados ou no mínimo Excel. O Excel salva muita coisa. A empresa, para não precisar de Excel e ter que desenvolver, né, adquirir um RP mais complexo, ela tem que estar num nível muito grande. E isso não é justificativo para dificuldade de localizar materiais. Rupturas frequentes de estoque, ausência de previsão de consumo e ponto de reposição, gera atraso e retrabalho, excesso de itens pouco utilizados, como pigmentos de baixa rotatividade acumulado, gerando custo e ocupando espaço, porque não tem um critério de compra, não tem um critério de consumo. E aí você compra itens da curva C, que tem um giro baixo, e você compra quantidades desnecessárias. Você sufoca o caixa quando ele precisa de investimento para comprar materiais da curva A, por exemplo. Desperdício por vencimento ou degradação, né? Você tem a falta de controle de validade e armazenagem, especialmente dos menos usados, né? Então, se você não controla pelo menos o nível de critérios de consumo dos produtos A, quem dirá do C? E aí a falta de visibilidade da variação de consumo, sem análise de sazonalidade,
dificuldade em prever demanda e ajustar estoques. Falta um pouquinho do refino qualitativo. Às vezes as indústrias ficam muito presas na análise quantitativa e esquece ali daquele feeling do negócio, o feeling do planejador, o feeling do organizador, o feeling do profissional mais qualificado. E a justificativa para a adoção das ferramentas, essa aqui é uma curva ABC barra XYZ, utilizada no Excel, com o total de compra, o total de consumo, o saldo, o percentual de participação e o acumulado. E aí a gente foi trazendo os critérios para avaliar e classificar os pigmentos. Então a gente conseguiu criar um estoque mínimo, o ponto de pedido, estoque máximo e Kanban. Parâmetros definidos a partir dos dados. Estoque mínimo é a segurança contra imprevistos. Eu gosto de dizer que o estoque mínimo é igual a reserva de combustível do carro. Quando ela acende, já está na hora de você repor o combustível. O ideal é você nem deixar atingir, tá? Ele é ali a sua segurança máxima enquanto você repõe. O ponto de pedido, que é o momento ideal para nova compra, e o estoque máximo, que ele evita excesso de materiais. Então, qual que é a ideia, Vitor? A empresa chegou o estoque no nível ponto de pedido e aí ela efetuou a compra. O ponto de pedido até o estoque mínimo é o tempo que você tem para chegar à reposição. E o estoque de segurança ele é exatamente para evitar rupturas. Às vezes a entrega do fornecedor atrasou, ocorreu greve nas transportadoras, greve na Receita Federal, coisas desse tipo. O caminhão quebrou, então ele segura, tá, a ruptura de estoque entre o ponto de pedido e o estoque mínimo. O pedido chegou, vai atingir o estoque máximo. Do estoque máximo, quando ele retornar ao ponto de pedido, é efetuada uma nova compra. Enquanto essa compra está sendo transportada, eu vou consumindo o estoque do ponto de pedido até a chegada no mínimo. Do mínimo, o ideal é reabastecer. Mas, de acordo com a imprevisibilidade do fornecedor, o estoque mínimo ele varia. Mas ele é para segurar. O ideal é nunca baixar do estoque mínimo, tá? E esses resultados, você consegue ter a redução de rupturas e desperdício e um melhor planejamento de compras, que está diretamente ligado ao financeiro. Eu gosto de trazer o financeiro porque empresas que não são tão grandes costumam ter problemas de caixa. E justamente tem esses problemas por falta de planejamento. E aí a gente tem um sistema Kanban baseado nos parâmetros definidos, conversão dos dados em número de preparações, processo visual simples e ágil, que garante disponibilidade de pigmentos sem excesso. Sugestões complementares, o mapeamento físico do estoque. É ideal aí você ter organizações como primeiro que entra, primeiro que sai, para você fazer aí o giro do estoque, pelo menos girar o estoque uma vez por mês. Digitalização do controle, uso de planilhas automatizadas ou RP para registro em tempo real. Eu gosto de dizer que o Excel ele salva muitas empresas. Uma empresa, para não precisar de Excel, e o Excel não satisfazer, ela tem que estar num nível muito grande. Então, se você tem um Excel muito bem feito, muito bem automatizado, com VBA, todas as suas macros automatizadas, ele é suficiente. Treinamento da equipe, então tem que ter capacitação sobre Kanban, Lean Six Sigma, Lean Manufacturing, estoque mínimo, priorização de pigmentos. É muito importante você treinar e capacitar a sua equipe. Auditorias periódicas, é sempre bom o olhar de um profissional externo para avaliar o seu pessoal interno, com conferências mensais, trimestrais, para garantir aderência ao sistema. E a análise de lead dos fornecedores, redução do tempo de reposição. O sonho de uma empresa é que todo dia o seu fornecedor bata na porta e entregue a quantidade que você vai utilizar no próximo dia, mas nem sempre é assim. Então, quanto menor você tiver o tempo de reposição, você compra menos volume e com mais recorrência, e aí você ganha respiro no caixa. Então, a conclusão é resultado das adoções das ferramentas de gestão, tendo maior clareza, definição eficiente dos parâmetros, organização aprimorada do processo, ir ao Gemba e colher o resultado. Quais são as ferramentas aplicadas? Curva ABC de priorização, estoque mínimo, ponto de pedido, Kanban, a base da engenharia de produção no piso de fábrica. Benefício alcançado: redução de faltas e excessos,
melhoria na organização interna, aumento da produtividade, redução de custo, maior satisfação dos clientes, melhor planejamento de materiais, melhor planejamento de produção, melhor respiro no fluxo de caixa, tudo isso está relacionado você organizando aí a sua vida e os seus dados, né? E essa gestão de estoque se consolida como diferencial competitivo da empresa. Essas aqui são as nossas referências. Eu agradeço aí pela sua atenção. Valeu? Fico nessa.